Bom dia, Sheila, bom dia a todos. E vai ser uma decisão importantíssima aí que vai criar uma jurisprudência, um precedente, porque hoje temos duas decisões que são divergentes. A primeira do ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao ex-presidente Michel Temer, que foi o primeiro investigado no decorrer do mandato, prevendo lá o depoimento por escrito, e agora a decisão do ministro Celso de Mello determinando o depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro, né? Tem que passar pelo Supremo, tem foro especial. Agora, o que aconteceu no meio desse caminho, né? O ministro Celso de Mello, ele saiu em licença médica, o caso foi para o ministro mais antigo, depois de Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio Mello, que decidiu paralisar tudo, paralisar o processo e encaminhar para uma decisão colegiada. Os 11 ministros vão ter que se posicionar. Isso mostra, Sheila, que foi um problema aí, se criou um problema de vácuo na legislação. O legislador, o deputado, o senador, na oportunidade, não definiu como é que seria o depoimento do presidente. E aí se cria um problema no Supremo que são decisões divergentes, né? Dependendo de quem cai lá o processo, para quem cai o processo, toma uma decisão. Olha, o presidente vai depor presencialmente, vai depor por escrito. O presidente Jair Bolsonaro já tinha sido questionado no início dessa investigação se optaria por falar por escrito ou presencialmente. A gente tinha falado naquela oportunidade que não teria problema, inclusive, em falar presencialmente, mas aí tivemos a ação da Advocacia Geral da União pedindo a mesma prerrogativa que foi dada a Michel Temer para o presidente Bolsonaro para falar por escrito, né? O que precisava realmente era de uma definição do Congresso, mas é claro que isso não é prioridade, não há tempo para essa discussão, então a decisão, mais uma vez, vai ser do Supremo e uma decisão colegiada. Os 11 ministros vão ter que se posicionar sobre o assunto e aí vão criar uma definição para os próximos investigados, se tivermos presidentes no futuro investigados no âmbito do mandato. E só para lembrar rapidamente, Sheila, como o presidente tem foro especial e um foro todo diferente, essa é uma investigação que ela tem um andamento, uma tramitação que é também especial, né? Se o Procurador-Geral da República, ao fim dessas investigações, entender que cabe denúncia, a gente tem que lembrar do caso lá, e dos dois casos do presidente Michel Temer, né? A denúncia ela não vai direto ao Supremo, tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que ter a chancela dos parlamentares, 342 votos, só depois iria para uma análise do Supremo Tribunal, né? Até porque a consequência é grave, né? No caso de um presidente se tornar réu, ele é afastado para se defender, né? Então tem todo esse protocolo e agora momento importante do depoimento do presidente, essa decisão tem que ser tomada nos próximos dias. Não há data ainda para a definição do plenário do Supremo, mas é claro que não dá para tardar aí com essa definição e já a partir da semana que vem a gente deve ver essa sessão sendo agendada. Bom, nosso próximo assunto com o Orengo, acho que nada traduz melhor do que aquela expressão do cobertor curto, né, que o Orengo, vez ou outra, usa por aqui também. É um corte já bilionário previsto de alguns ministérios de áreas estratégicas, porque inclui educação, inclui defesa, agricultura, turismo, tudo isso para bombar, turbinar um plano econômico do governo que deve ser anunciado e alguns ministros já se queixando, né, Orengo, desse planejamento? E o impacto maior é na educação. Aí a gente está vendo já reações. A educação pode ter um corte orçamentário de mais de R$1 bilhão. É um recurso muito significativo aí no orçamento, né? E esse é o momento de discutir como é que vai ser a despesa, o investimento da União no próximo ano. O Congresso está na véspera da votação do orçamento, definição de prioridades, né? Ontem, inclusive, o ministro Milton Ribeiro estava conversando com parlamentares numa sessão, e ele foi questionado por deputados por que desse corte no ministério. O ministro repassou para os parlamentares, olha, o governo está procurando espaço no orçamento para atender os senhores, para atender os deputados, liberação de emendas, as famosas emendas parlamentares, né? Então, a ideia seria, inclusive, tirar parte desse recurso da educação para destinar a emendas de parlamentares que poderiam ser, inclusive, destinadas à educação. O ministro citou também problemas na gestão anterior, de secretários do ministro Abraham Weintraub, que não apresentaram projetos, se não tinham projetos, não tinham recursos definidos no orçamento, né? Então, teve esse problema também. E esse momento, Carla, a gente costuma ver, nesse período, uma disputa entre ministros, né? E geralmente o ministro tem mais influência, mais interlocução, costuma levar melhor, levar mais recurso para a sua pasta, para o seu ministério, né? Agora, o que chama a atenção é o seguinte, a gente está vivendo um momento que é extremamente delicado, um
momento que é realmente de cobertor curto, né? Não adianta, tem pouco espaço orçamentário, tem que lembrar aí a discussão toda do Renda Brasil, não conseguem recurso para financiar esse programa, que não vai ter esse nome mais, mas o Bolsa Família deve ter uma alteração, inclusive com uma proposta de emenda à Constituição já prevista aí para alterar programa social. Mas no meio de tudo isso, a gente tem uma votação prevista, seria hoje, vai ficar para segunda-feira, veja só, de reajuste de policiais aqui de Brasília, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, de 8% a 25%, em benefícios, inclusive. Esse reajuste estava sendo negociado antes da pandemia, mas chegou a pandemia e esse questionamento começou a surgir, né? E recentemente, um parlamentar influente aqui do Centrão, chamado Centrão, né, o Marcelo Ramos, fez um questionamento público, né? Ele perguntou, deixa eu ver se eu entendi, aprovamos uma medida para vetar aumento para servidores e agora vamos votar um aumento de policiais de Brasília, que são os que recebem os maiores salários do Brasil. É um questionamento pertinente. Eu estava conversando ontem com o relator dessa matéria, que é o deputado Luiz Miranda, e a explicação, ela é técnica de quem defende. Só para explicar, o policial de Brasília, ele recebe pelo Fundo Constitucional. Por estarmos aqui em Brasília, num distrito, há um regramento específico, se criou um fundo constitucional, que é arcado, né? Quem paga essa despesa é todo brasileiro. Mas criaram uma exceção, né? No meio de uma crise de congelamento de servidores, criaram uma exceção para as polícias aqui de Brasília que já estão recebendo esse benefício e esse aumento, porque é uma medida provisória, editada pelo governo, e agora o Congresso Nacional tem que chancelar, né? E na segunda-feira já tem acordo aí, deve votar e aprovar sem grande dificuldade esse reajuste de 8% a 25% para as polícias aqui de Brasília. Caramba, hein? 8% a 25%. Difícil de explicar, né? Lembra aquele quadro que a gente já pensou em implementar aqui na Band News? Explique para um estrangeiro a seguinte situação. A gente está falando em corte de salários, em reforma administrativa e ao mesmo tempo vem aumento de salário para os policiais que já não ganham. Tudo bem, né? Não é o mundo ideal, a gente quer que todos os trabalhadores tenham a melhor remuneração, reconhecimento e tudo mais, mas a gente não dá, né? Não cabe no orçamento. E é isso, como explicar? Orengo, bom fim de semana para você. Bom fim de semana, até mais. Segunda-feira não estarei de volta por aqui, tá? Beijo. Boa férias, valeu. Não, mas peraí. Mas, Orengo, a gente se encarrega de cuidar direitinho. A gente ótimo. Promete, na segunda-feira, trazer a cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Que eu sugiro que Opa. seja esse final de semana um churrasco, né, Orengo? Afinal de contas, estaremos segunda-feira, eu e você aqui no Grenal. É verdade, acho bem que lembrado. pode ser um bom churrasco. Bem lembrado. Aí, ó, viu? Boa influência. Tá bom. Gente, a gente colocou o Orengo numa enrascada com essa história de cozinha maravilhosa, subindo a Mas pressão. tô gostando, viu? Tô gostando. Então tá bom. Então tá tudo certo. Um beijo, bom fim de semana, Orengo. Valeu, bom fim de semana.